Olá pessoal, mais um mês acabou, né? Julho se foi, estamos já aqui em agosto e julho foi um bom mês em termos de rentabilidade, né? Em termos de performance, porém, né? Muita volatilidade no meio do caminho. Vocês vão ver na parte geopolítica que nós temos uma série de complicadores, uma série de fatores novos aí entrando em jogo e um momento bastante complicado, né? Se aproximando da eleição americana e assim, não vai ser um ano fácil não, tá? E se julho foi bom, que já foi um mês diferente, né, do que tivemos usualmente ao longo desse ano, agosto não começou bem não. Vocês vão perceber que agosto já há um retrocesso razoável, né, no índice acionário americano, basicamente devido a uma redução muito mais rápida do que o esperado nos indicadores de emprego e econômicos americanos, que acendeu uma luz vermelha aí, onde agora o mercado, aquilo que era esperado que acontecesse para que começasse os cortes de juros, e todo mundo falava que era o bom que acontecesse, que era uma diminuição no nível de emprego nos Estados Unidos, acabou acontecendo, mas essa redução no nível de emprego veio tão alta nesses primeiros números divulgados no início de agosto, que o pessoal está achando que isso significa que a economia americana não vai ter um pouso suave, vai ser um pouso forçado, e com isso os ativos de risco sofreram. Vejamos o que as próximas semanas nos aguardam, né? Mas enfim, é um prazer estar aqui com vocês de novo, para a gente poder conversar um pouquinho sobre o que esperar do mês de agosto, né? E é isso, vamos lá, vamos começar pela parte de geopolítica, depois vamos falar um pouquinho de indicadores, e no final como nós nos posicionamos frente a isso, tá bom? Este não é um conflito necessariamente entre China e Taiwan, mas é sim entre China e Estados Unidos, né? E é um conflito pelo domínio tecnológico, né? Pelo poder de deter para si os componentes de alta performance e de última geração que não são utilizados somente para desenvolvimento da inteligência artificial, né? Que é a grande promessa da próxima década, mas também são imprescindíveis para a indústria bélica e militar, indústria de defesa, ou seja, mísseis, aviões, radares, tudo que você puder imaginar de alta tecnologia do setor militar, necessita desses chips e microprocessadores de alta performance. Então veja, a China, ela detém a grande parte, ela possui a maior parte, quase 60% de todas as matérias-primas necessárias para produzir esses chips, que são as chamadas terras raras, né? Por outro lado, ela não tem tecnologia e nem tem os equipamentos, não tem conhecimento para fabricá-los. Os Estados Unidos, por sua vez, há muito tempo vem tutelando, vem protegendo Taiwan, né, de uma invasão chinesa, de forma que ele consegue com isso ter prioridade e ter acesso a todos esses componentes necessários para estar na ponta, né, na ponta tanto militarmente como tecnologicamente. Se a gente for analisar esse balanço de riscos aí, né, imagina a China, se ela incorporar Taiwan e tiver acesso a toda essa tecnologia, ela terá a matéria-prima e a produção desses chips. Isso colocaria a China na ponta, né, na vanguarda em termos militares e tecnológicos, o que enfraqueceria muito o Ocidente. Os Estados Unidos e os outros países do Ocidente sabem disso, e por isso mesmo tem junto com Taiwan, junto com a TSMC, que é a maior fabricante de chips de Taiwan, tomado algumas medidas para tentar diminuir o risco, né, de uma possível tomada dessa ilha por Taiwan. A TSMC, em fevereiro, inaugurou a primeira fábrica de chips fora de Taiwan, que foi no Japão, né? Já está fabricando agora, está funcionando desde fevereiro desse ano. E até o final de 2027, haverão novas 2 fábricas, mais uma no Japão e uma também em Dresden, na Alemanha, para produção de chips de alta tecnologia. E uma 4ª planta, né, já está planejada para ser instalada em Phoenix, no Arizona, em 2030, até o final de 2030. Portanto, se sim, a incorporação da ilha de Taiwan por parte da China a colocaria numa enorme vantagem frente ao mundo ocidental, existe aí uma corrida contra o tempo, né? Porque, veja, já tem uma fábrica fabricando lá no Japão os chips.
a hora que tiver a segunda, a terceira fábrica, começa a não ser mais vamos dizer assim, um diferencial que seria extremamente vantajoso para a China, essa invasão e essa tomada da ilha, né? Então, se ela quiser realmente ter a vanguarda, ela teria que atuar de forma bastante rápida, ela não tem muito tempo para isso. Os Estados Unidos e o mundo ocidental sabem disso, existem forças militares navais, tanto dos Estados Unidos como do Reino Unido e de outros países ali no Mar da China, entre a China e Taiwan, tentando resguardar as atividades da TSMC. E eu acho que isso vai permanecer. Principalmente, eu acho que os próximos 2 anos é que vão ditar, vamos dizer assim, seria o pico do risco, né, dessa tomada da ilha de Taiwan pela China acontecer. E de 2026 para frente, esse risco começa a diminuir bastante com a entrada em funcionamento das outras plantas. Mas vamos dizer assim, um conflito em potencial que todo dia, ele tem chance de acontecer. E se ele acontecer, vai causar sérios problemas aí, principalmente ao mundo ocidental. Vamos ver como a coisa caminha, né, nesses próximos meses e próximos anos. Rússia e Ucrânia. Sem muitas novidades aqui, a não ser de que a Rússia está aproveitando para usar armamentos de maior poder, testar novos equipamentos, novos mísseis, etc. E também, né, está tendo a oportunidade de capturar, entender, fazer engenharia reversa numa série de equipamentos e armamentos ocidentais, né, que normalmente ela não teria condições de fazer isso, a não ser numa guerra, né? Esse é o momento onde você tem a oportunidade de analisar e de medir forças da sua tecnologia com o do seu adversário. Então, de um lado, nós temos a Ucrânia no meio, né? Desolação total, né? Algumas localidades simplesmente vão sumir do mapa, muitas vidas perdidas. Mas, de fato, o que temos aqui do lado esquerdo é a bandeira da OTAN, né? Empurrada pelos Estados Unidos, que eu acho que é o maior beneficiário, o maior causador, motivador de todo esse conflito pelo lado ocidental. E do outro lado a Rússia tentando empurrar a fronteira um pouco mais para perto da Europa, visto que a OTAN nas últimas décadas tem avançado o terreno sobre a zona neutra que deveria existir desde do Tratado de Varsóvia lá, né? Mas sem muitas novidades, a não ser de que a Rússia está avançando muito rapidamente, e o lado ocidental deverá tentar reagir também de uma forma mais contundente para tentar contrapor essa força. Portanto, o conflito tende a piorar. Vejamos como a coisa se desenvolve. No Oriente Médio, as coisas não mudaram muito, porém, da mesma forma que falamos entre Ucrânia e Rússia, a intensidade dos conflitos aumentam, né? Israel, né, que depois de uma enorme incursão na Palestina, né, nos últimos dias, na última semana, já eliminou um comandante do Hamas no Irã, né, em território iraniano, e agora, acho que foi antes de ontem ou ontem, eliminou um líder do Hezbollah no Líbano, né? O que significa que agora Israel está expandindo o território, expandindo as suas atividades militares para tentar intimidar os seus opositores, e isso vai sim, né, já foi prometido pelo Irã, vai gerar uma reação que a gente ainda não sabe com que intensidade do Irã contra Israel. O fato é que está todo mundo sob aviso, esperando para os próximos dias uma resposta do Irã em território israelense, e isso também, como nos outros casos aqui, vai ajudar a escalar o conflito não só no Oriente Médio, mas isso acaba abrangendo por uma série de outras relações ao redor do mundo, né? Infelizmente. Bom, esse aqui é novo, gente. Agora no dia 5 de julho, né, depois de 14 anos de dominância conservadora, os trabalhistas emplacaram o Keir Starmer, né, como o primeiro-ministro do Reino Unido, depois de todas essas mais de 2 décadas de partido conservador no comando, e foi com uma vitória expressiva, tá, de 411 dos 650 assentos do parlamento britânico. O Keir Starmer já iniciou diálogos com a União Europeia para reaproximação entre ambos, tá? E as pautas que estão em discussão incluem
a defesa conjunta da Ucrânia, né? Ou seja, o Reino Unido vai entrar de cabeça aí para ajudar a União Europeia a defender a Ucrânia, e também revisão de políticas relacionadas à migração no Reino Unido. Eles querem abrir um pouco mais as portas para a migração, coisa que havia sido um pouco reprimida pelos conservadores até então. E isso, né, vocês veem na foto da direita, já começou a gerar alguns protestos bastante violentos na última semana no Reino Unido, aliás, nos últimos 3 ou 4 dias, e persiste ainda hoje, tá? Persiste ainda hoje esses protestos, uns embates bastante pesados entre os britânicos, em todo o Reino Unido, na verdade, tá? E os islâmicos. Isso é um barril de pólvora, gente, tá? E o Reino Unido ele é muito importante para a geopolítica mundial, então a gente precisa ficar de olho para ver para onde isso vai, né? Se isso vai tomar algum vulto maior e se isso pode causar uma reação, vamos dizer assim, lá do mundo islâmico contra o Reino Unido e complicar um pouco mais o cenário já bastante conturbado que a gente tem mundial. Bom, aqui, 13 de julho, veja que julho foi um mês cheio, hein? Isso aqui parece mais cena de um filme de espionagem, conspiração e etc. Um cara em cima do telhado, num comício que o Trump estava fazendo em Butler, na Pensilvânia, um monte de gente vendo o cara em cima do telhado, levantar, baixar, arrumar mira, medir distância, etc., avisando a polícia. O serviço secreto do outro telhado, dizendo que tinha um cara na mira, não teve permissão para atirar. O fato é que, por pouco, o cara não acertou o Trump, parece que é coisa de providência divina mesmo, né? Escapou por um milagre. E é um absurdo, né? Acusações contra a CIA, contra o serviço secreto, etc, etc, etc. É uma coisa inimaginável de se acontecer, né? É uma coisa que você só imaginaria num filme, né? Mas isso aqui é um ingrediente, é um evento que é um ingrediente para tornar ainda mais volátil, ainda mais nervosa, ainda mais cheia de emoção a eleição americana, a eleição do presidente americano em novembro. Já existem alguns rumores aí de que haveriam outros atentados, né? Porque o Trump não é mais um adversário, ele virou um inimigo, né? No sentido de que ele, com relação a Taiwan, disse que Taiwan deveria começar a pagar os Estados Unidos pela proteção que ele fornece contra a invasão da China, né? E com relação à Ucrânia, também já andou falando que os Estados Unidos não tem nada a ver com isso. Os Estados Unidos têm que tentar melhorar e cuidar da economia interna e deixar que os outros resolvam seus problemas lá fora. Essas afirmações do Trump vêm muito contra os verdadeiros objetivos, talvez não tão divulgados, não tão claros dos Estados Unidos, onde eu acho que sim, para os Estados Unidos é importante que haja um conflito mundial, haja vista a situação da economia americana, e que eu vou comentar um pouco mais para frente, que é bastante delicada, e que isso sim justificaria, por que não, engendrar uma terceira guerra aí para poder rearranjar as coisas no âmbito mundial. Mais 21 de julho, Biden renuncia à candidatura à presidência, um evento tão importante e tão pitoresco como o atentado do Trump, né? Veja, o Biden foi muito mal no debate contra o Trump, demonstrou uma série de problemas lá, que eu não vou entrar no detalhe aqui, né? A gente não sabe exatamente o que é, mas mostra que não está em condições de coordenar as ideias ou de comandar um país, né? O interessante é que somente após esse debate é que todo mundo disse: puxa vida, ele não está bem, acho melhor ele sair, né? E se você voltar atrás, desde o momento que ele ganhou a última eleição, alguns meses depois ele ficava cumprimentando fantasmas quando ele subia para qualquer entrevista, no meio das falas ele mudava de assunto, etc. Então não é coisa nova, tá? Mas nesse momento onde algumas coisas têm que mudar, porque outras coisas não estão dando muito certo, é hora de tirar o cara e colocar o próximo fantoche para que o show continue, né? É isso que me parece. Mas não deixa de ser um fato bastante marcante, né? E nos resta ver agora como é que Kamala Harris, que provavelmente será endossada pelo Partido Democrata e pelos delegados do Partido Democrata,
nos resta ver agora qual será a linha de conduta e o racional de Kamala Harris para uma série de pontos extremamente sensíveis e importantes não só para os democratas, né, para os interesses dos democratas, mas para o futuro dos Estados Unidos. Vejamos. Pois bem, a abertura das Olimpíadas de Paris no dia 26 de julho. Eu queria falar um monte de coisa sobre a abertura dessas Olimpíadas, mas eu acho melhor não falar. Eu acho que essa imagem traduz tudo, né? Hastearam a bandeira olímpica de cabeça para baixo, né? E de cabeça para baixo está a França há muito tempo, né, nas mãos de Macron, e grande parte da Europa, né? Não só a França, mas a Alemanha também cometeu muitos erros nos últimos anos e que esses erros somados de todas essas nações europeias fracas, né, sob o jugo de uma União Europeia que nada mais é do que um bloco socialista, né, experimento socialista na Europa, ficaram na mão da Rússia, né, para fornecimento de gás, ficaram extremamente dependentes de fontes únicas aí, o que levou a um absurdo aumento do preço da energia e um impacto muito alto na inflação da região. Então, para mim, isso aqui traduz a Europa inteira, de cabeça para baixo. E para fechar com chave de ouro aí os eventos geopolíticos do mês de julho, já no finalzinho do mês, dia 28, eleição na Venezuela, o adversário do Maduro lá, faltando acho que 25% das urnas para serem apuradas, estava com mais de 65% dos votos, e o Maduro com 1/3 disso. Para a apuração, teve fraude, etc, etc, etc. Elon Musk está interferindo lá de Marte e, de repente, a Justiça Eleitoral volta e fala assim, olha, o Maduro ganhou. Foi 51,2 a 48,8. Tá tudo certo aí, acredita na gente e vamos embora. Eu já vi esse filme, mas era melhor ensaiado, né? Isso mostra como questões tão importantes como vamos dizer assim, o coração da democracia, que é a escolha popular pelo seu governante, tem sido tão desconsiderada, né? Principalmente do lado de cá e abaixo da linha do Equador, né? Então isso é um alerta muito grande, porque imagina a comoção, olha só o que está acontecendo na Venezuela nos últimos dias. Onde é que isso daí vai parar? Muita gente vai morrer, muita gente vai para a cadeia, e apesar de uma série de organismos internacionais terem confirmado, né, reiterado que realmente a oposição ganhou e que o Maduro perdeu, não vai acontecer nada pelo jeito. Só, né, fica um pouco menos de credibilidade aí para o processo eleitoral mais uma vez. Vamos dar uma olhada agora em alguns indicadores principais do mês de julho. Nessa tabela nós podemos ver os ativos que melhor performaram, né, que foram muito bem, tanto em julho como no acumulado de 2024. Dá para perceber que, né, à exceção do Bitcoin, que tem muita volatilidade, né, e que tem andado muito para cima e muito para baixo em alguns momentos. Vejo que o Bitcoin subiu mais de 50% no acumulado de 2024, mas eu queria chamar a atenção para duas coisas importantes. O ouro, que foi o que mais valorizou no mês de julho, né, com 5,7%, acumulado de 2024, mais de 19%, e também o dólar, gente. A desvalorização do real, né, fez com que o dólar subisse aí um pouco mais de 1% em julho e 16,4% em 2024. As ações americanas vieram bem coladinhas ali no dólar, né, 1,13 e 15,78 no acumulado. O que isso significa? Significa que até o final de julho havia uma expectativa bastante interessante de que a economia americana sim estava caminhando para um pouso suave e que em setembro haveria um corte de 0,25% nas taxas de juros e talvez mais 0,25% no final do ano ou talvez só o ano que vem. Mas veja os 2 primeiros dias do mês de agosto, né? Os 2 primeiros dias do mês de agosto fizeram com que o Bitcoin caísse quase 5%, as ações americanas mais de 3%, e levou a reboque também o nosso Ibovespa lá com menos 1,4%, né? O que significa isso?
No primeiro dia do mês de agosto, que foi quinta-feira, saiu a taxa de desemprego americana na semana, que aumentou de 4,1% na semana passada para 4,3% essa semana. Da mesma forma, o número de empregos criados, que eram estimados em 185 mil empregos na semana passada, vieram somente 114 mil. Ora, mas não é o que o Fed queria? Que o desemprego aumentasse um pouquinho e que os novos empregos criados também reduzissem um pouquinho para ter certeza de que a economia está começando a desacelerar e baixar as taxas de juros? Sim, mas a taxa de desemprego caiu muito e muito rápido e o número de empregos criados diminuiu muito e muito rápido. Com isso, há uma percepção, nesses últimos 2 dias nos Estados Unidos, de que a economia americana não vai desacelerar, não vai ser um pouso suave, vai ser um pouso um pouco mais abrupto. E isso desencadeou uma aversão a risco, fazendo com que os investidores tirem dinheiro do risco, ou seja, das ações, e levam de volta para o dólar e para o ouro, que são ativos de refúgio, de segurança, E veja como em 2 ou 3 dias tudo muda, Agora se fala nos Estados Unidos que o Fed provavelmente pode baixar mais de 1% até o final desse ano, o que significa, nas 3 reuniões restantes, deveríamos ter pelo menos uma delas com uma redução da taxa de juros de 0,5% e mais 2 de 0,25%, Mas como esses dados todas as semanas saem e eles são atualizados, pode ser que isso aqui seja somente uma impressão momentânea, e isso se reverta nas próximas semanas, ou talvez não, talvez realmente a recessão comece a aparecer e é hora de ir para os ativos seguros como ouro e dólar. Outro ponto importante, eu coloquei aqui no final dessa tabela embaixo o comportamento da paridade do dólar com o iene japonês e também do Brent, que é o petróleo, o petróleo, não é o WTI americano, não é o Brent, tá? E aqui olha que interessante, gente, o iene, o dólar, na verdade, se desvalorizou quase 7% frente ao iene. O que aconteceu aqui? O iene é a moeda mais desvalorizada no mercado atualmente e é o país, o Japão é o país que tem a menor taxa de juros no mundo, pelo menos até alguns dias atrás. O que aconteceu? O Banco do Japão tomou a decisão de aumentar as taxas de juros no Japão, aumentou 0,25%, estava quase zero, agora foi para 0,25%, mas como o iene é barato e a taxa de juros é barata, os investidores, para fazer o carry trade, eles vendem ienes, vendem ienes, ficam short no iene, vendem sem tê-los, e com o dinheiro que eles levantam, eles aplicam em países com taxas de juros mais altas para obter ganhos, E depois de obter esses ganhos, eles desfazem essa operação, vendendo os ativos nos países onde eles ganharam bastante dinheiro e recomprando barato o iene e embolsando a diferença. Normalmente esse carry trade é feito com países em desenvolvimento, como o Brasil e outros, mas como as taxas de juros nos Estados Unidos e até na Europa ainda permanecem muito altas, o pessoal faz o carry trading até vendendo iene para aplicar nos Estados Unidos. Você está trocando uma taxa de juros próxima de zero por um ativo nos Estados Unidos que está pagando 5 e 5,5%. O fato é que com esse movimento do banco japonês, houve um movimento avassalador de pessoas que estavam short, que tiveram que comprar iene para fechar as operações vendidas em aberto. E com isso, como eles fizeram isso? Vendendo ativos que estavam investidos nos Estados Unidos e nos países em desenvolvimento. Isso explica por que houve uma queda tão acentuada nas ações nesses primeiros dias nos Estados Unidos. Porque os investidores tiveram que vender esses ativos para comprar a ponta short do iene. E já com relação ao petróleo, veja que ele também caiu mais de 6,5%, O que significa que o pessoal está começando a acreditar, começando a ter um receio de que essa queda mais acentuada da economia americana possa gerar uma desaceleração da economia mundial, como gera mesmo, E com isso vai sobrar petróleo, pelo menos em algum momento, Então é isso, vocês veem que no momento em que a recessão parece bater a porta, o petróleo cai, as ações caem, a nossa por tabela. E o que é que se beneficia nesse momento? Ouro e dólar, tá? Principalmente o ouro, porque há uma perspectiva que nós vamos comentar daqui a pouco
vamos dizer assim, de uma degradação nos fundamentos econômicos americanos que poderia levar a uma desvalorização do ouro e uma desvalorização do dólar e uma corrida ao ouro como seguro. Aqui temos um resumo de como está a taxa de juros em cada uma das regiões, né? Veja que o Brasil está lá com 10,5%, depois tem os Estados Unidos com 5,5%, Inglaterra com 5%, Europa 3,75%, China 3,35% e Japão agora, né, na última semana 0,25%. O fato é que a Europa fez somente um corte em junho, né, de 0,25%, Inglaterra cortou pela primeira vez desde a pandemia agora, dia 1º de agosto, a China cortou em 21 de julho 0,10%, tinha cortado em fevereiro do ano passado. Os Estados Unidos não iniciou os cortes, mas agora acho que a coisa vem forte, pelo que nós vimos, né? E o Brasil, gente? O Brasil é o seguinte, nós temos aí essa taxa de juros dependente tanto do posicionamento dos juros americanos como da nossa questão fiscal. Esse é um imbróglio tremendo também que nós temos que resolver. Esse gráfico mostra aquilo que nós temos na tabela, que é a evolução dos ativos em 2024, né? Você vê a linha azul aí em cima, é o Bitcoin, que é o que mais valorizou desde janeiro até o fechamento de julho, mas com bastante volatilidade, né? Você vê que hora sobe muito, tem hora que cai muito, mas entregando lá, né? 42% até o dia 2 de agosto, tá? Aqui está até o dia 2 de agosto. Depois você vê no contraponto lá embaixo, olha que interessante. O nosso Ibovespa pode ter caído só 3, alguma coisa, 4% no ano em reais. Mas como a nossa moeda desvalorizou frente ao dólar, se você colocar o Ibovespa em dólar, esse ano ele caiu 14,5%. Então veja, esquece o Bitcoin, que é uma coisa muito nervosa, não é para todo mundo, né? Mas olha só, enquanto o nosso Ibovespa em dólar caiu 14,5%, quem comprou um fundo de ouro, quem comprou, sei lá, um fundo cambial, ganhou 20% quase no ouro esse ano, ganhou quase 16% no dólar. Será mesmo que é um bom momento para a gente estar carregado de renda variável? Será que não é hora de ir para o seguro com tudo que está para acontecer no mundo, gente? Pessoal, ainda aqui nessa parte de indicadores, eu queria falar rapidamente com vocês sobre a dívida pública federal, né? Então, o que é a dívida pública federal? É a dívida contratada pelo Tesouro Nacional para financiar o déficit orçamentário do governo, ou seja, é quanto falta para o governo de verba para pagar as despesas depois de tudo que ele arrecadou com impostos, tá bom? É isso. Então, assim, o governo arrecadou impostos, não foi suficiente para pagar todas as despesas, lá vai o Tesouro Nacional, né, colocar títulos no mercado para levantar dinheiro para zerar esse déficit do governo nesse período, tá bom? É isso daí. Vamos ver um pouquinho aqui. Então vejam só. Dívida pública federal do Brasil, né? Temos um PIB de 11 trilhões de reais, aproximadamente 2 trilhões de dólares. Temos uma dívida pública de 7 trilhões de reais, ou seja, aquilo que o Tesouro tem que emitir, né, que faltou para o governo para pagar as contas depois que ele já obteve os impostos. Isso significa uma dívida pública sobre o PIB de 64%. De tudo que o governo arrecada de dinheiro, 92% ele tem que pagar despesas obrigatórias. O que são as despesas obrigatórias? São salários de funcionários públicos, são benefícios de aposentadoria e basicamente essas despesas que não são, vamos dizer assim, negociáveis, né? Portanto, só sobra 8%, né, de toda a arrecadação para investimentos, né? O grande problema é que a previsão, né, da forma como a coisa está evoluindo hoje, a previsão é que dentro de 3 ou 4 anos, entre 2027 e 2028, toda a arrecadação vai ser usada somente para pagar as despesas obrigatórias, ou seja, as despesas obrigatórias vão consumir 100% da arrecadação, né? E se você for comparar, por exemplo, com os Estados Unidos, né, para ver uma ordem de grandeza, para comparar, enquanto o nosso PIB é de 11 trilhões de reais, o deles é de 160 trilhões de reais, né? Acho que são 14,5 vezes mais do que o nosso PIB, né? Lá eles têm 29 trilhões de dólares de PIB, que é o equivalente a 160 trilhões de reais.
Eles têm uma dívida muito maior também, 35 trilhões de dólares. A dívida pública dos Estados Unidos é 120% do PIB, é quase o dobro da nossa como percentual do PIB. Porém, pessoal, vamos ficar aqui bastante com o pé no chão, tá? Significa que os nossos fundamentos são melhores? Não, tá? Porque nós temos que emitir títulos para custear esse déficit e são títulos emitidos pelo Tesouro do Brasil. Ao passo que nos Estados Unidos, apesar deles terem uma dívida impagável, eles emitem títulos do governo americano, os Treasuries, que o mundo inteiro quer comprar porque são os títulos mais seguros do mundo. Então tem uma grande diferença entre a qualidade e o desejo do mercado pelos nossos títulos e os títulos americanos, tá? Ou seja, pessoal, pelo que nós acabamos de ver, não vai ter recurso para nada em termos de investimento daqui uns 3 ou 4 anos, né? Se a coisa continuar no passo que está. Isso é muito grave, tá? E eu acho que só existem 3 caminhos para resolver essa questão. O primeiro é o caminho desejado, né? Que é o governo adequar as suas despesas às receitas, né? À arrecadação de impostos, né? Como cada um de nós faz em casa, não é verdade? Mas eu duvido que o governo vai querer fazer isso, tá? Esse governo não se preocupa em equilibrar despesas com receitas. O segundo caminho seria o governo aumentar consideravelmente a arrecadação de impostos, tá? Para poder eliminar esse déficit. Ele está tentando isso, tá? Mas ele não está conseguindo as aprovações que ele queria, não está conseguindo aprovar tudo que ele queria junto ao legislativo. E da mesma forma não parece que há muito espaço para aumentar significativamente a arrecadação de impostos, porque tanto o empresariado como as famílias já estão enforcados, né? E a terceira alternativa, eu acho que o terceiro caminho, e esse seria o pior de todos, mas infelizmente olhando para esse governo e considerando que vai haver uma mudança no Banco Central no final do ano, infelizmente eu acho que ele pode ir por esse caminho, que seria num determinado momento, começar a imprimir dinheiro e soltar no mercado esse dinheiro, começar a pagar as contas com esse dinheiro impresso, tá? E isso vai trazer uma depreciação para a nossa moeda e vai gerar mais inflação. Nós já cansamos de ver isso numa série de países vizinhos aqui, tá? A Argentina foi o último. Isso aqui é absolutamente danoso para a economia a médio prazo, tá? Mas, infelizmente, eu não vejo o governo nem pelo primeiro nem pelo segundo caminho. Bom, isso explica por que os juros no Brasil são tão altos, tá? E que se prevalecerem os fundamentos, não deveriam abaixar tanto assim, né? Vejamos o que vai acontecer ao longo desse ano, tá? Mas e nos Estados Unidos? Como que é a situação americana? E é importante a gente falar sobre isso. Veja, o dólar sempre foi a moeda forte no comércio mundial e também o porto seguro para onde todos correm em momentos mais difíceis, momentos de recessão. E isso continua sendo até hoje, tá? Mas há riscos nesse momento que não existiam no passado. Na verdade, o que está acontecendo é que há uma crescente desconfiança internacional na saúde da economia americana que tem gerado alguns movimentos. Vou citar alguns deles. Olha só, primeiro, a China vem reduzindo de forma rápida e acentuada seu estoque de títulos americanos. Só no primeiro trimestre desse ano, se desfez de 53 bilhões de dólares em treasuries. Em contrapartida, a China vem aumentando as suas reservas em ouro e, nesse momento, tem 5% do total das suas reservas no ouro. Segundo movimento bastante significativo, Ásia, Oriente Médio e mesmo os BRICS, né? Eles estão em conjunto desenvolvendo uma alternativa para reduzir ou mesmo eliminar a dependência do dólar em suas transações comerciais. Então, isso aqui é um outro fator que, se eles tiverem sucesso, pode reduzir a busca, né, pelo dólar. O dólar pode ser menos representativo na economia mundial e isso vai enfraquecer a moeda também, tá? E por que isso é um problema? Veja o terceiro ponto que eu vou mencionar, que vocês vão entender. Após 50 anos, a Arábia Saudita decidiu agora em junho não renovar o Pacto do Petrodólar, acordo que foi assinado em 1974 com os Estados Unidos. Esse acordo definia que todo excedente de produção de petróleo da Arábia Saudita deveria ser vendido em dólares, né? E que esses dólares recebidos
seriam usados pela Arábia Saudita para comprar títulos americanos, olha só, né? Em troca, os Estados Unidos garantia, e sempre garantiu até então, atuar em defesa da Arábia Saudita contra qualquer ameaça que ela viesse a enfrentar na região, né? Com aqueles seus vizinhos lá não tão amigos, né? A Arábia Saudita agora está ingressando no esforço comum comandado pela China para reduzir a dependência do dólar. Portanto, o dólar está tendo sua hegemonia desafiada. Em todos esses aspectos que eu mencionei, o dólar está tendo sua hegemonia desafiada. E isso deverá gerar enormes impactos globais. Sem uma moeda forte, os Estados Unidos teriam muita dificuldade de gerir a sua enorme dívida. Olha só. Vemos já há algum tempo alguns efeitos desse plano, tá? Não só na China, mas também a Índia, a Alemanha, Itália e França nos últimos anos, entre outros países, têm aumentado significativamente seus estoques de ouro físico, pois se o dólar realmente vier a perder força, o ouro seria o candidato mais forte para substituí-lo, ou pelo menos para lastrear uma moeda que viesse a ser criada, uma moeda forte para substituir o dólar. Da mesma forma, o Bitcoin também pode ganhar corpo, tá? E ter uma posição de destaque como moeda alternativa ao dólar. Mas eu acho que o ouro ainda é a grande pedida e a grande aposta, né? É claro que não será do dia para a noite, pessoal, que essas mudanças acontecerão, mas a secretária do Tesouro americana, a Janet Yellen, que há 2 anos dizia que o dólar não perderia sua hegemonia, já declarou no Congresso americano há algumas semanas que esta é a sua maior preocupação atual, tá? Portanto, o cenário vem se deteriorando rapidamente. É nesse ponto que nós precisamos, pessoal, fazer uma ponte entre essa ameaça à hegemonia do dólar, portanto, do poderio econômico americano, com todos aqueles aspectos e conflitos que nós vimos na parte geopolítica. Porque eu não acho que aqueles conflitos vêm do nada. Eu acho que esta ameaça, né, à hegemonia americana pode ser, sim, se não o principal, um dos principais fatores que estão gerando aqueles conflitos. Porque se eu tiver um conflito e tiver que reorganizar todo o sistema econômico mundial, eu já tenho aqui uma bela desculpa para dar um calote ou para fazer uma mudança 180 graus aqui e novamente posicionar os Estados Unidos, né, como um país não só de ponta em termos de tecnologia militar, mas sim, de novo, o país com a melhor condição econômica do mundo, mesmo com essa enorme dívida que ele tem agora e, dependendo de como tudo isso aqui for desenhado, essa dívida de um dia para o outro pode simplesmente desaparecer. Então eu acho que as questões geopolíticas são muito explicadas também, tá, pelos momentos difíceis que as economias mundiais estão passando, principalmente os Estados Unidos, após a pandemia, após injeção maciça de dinheiro no mercado, com base na moderna teoria econômica, que é uma grande furada, né, que ela teoriza que você pode imprimir dinheiro sem limite e jogar no mercado, que você não gera inflação. Isso é um absurdo total, mas usaram a pandemia, tá, como uma desculpa, como, vamos dizer assim, um momento propício para realizar um teste na questão da emissão desenfreada de dinheiro. Agora nós estamos pagando o custo nas altas taxas de inflação e nas altas taxas de juros que retroalimentam e disparam também o serviço da dívida dos países. E com tudo que falamos até aqui, vamos ver agora como posicionar os nossos investimentos para essas situações. Então temos já aqui um posicionamento referencial para a alocação de ativos para 3 perfis, conservador, intermediário e arrojado. E vocês de cara podem ver que a renda fixa pós, né, predomina em todos os 3 perfis. Tá? No caso do conservador, nós estamos aqui com um referencial de 75% em renda fixa pós, nada em renda fixa pré/inflação, até porque toda a oscilação que está ocorrendo no mercado, seja em função da questão fiscal ou seja em função das comunicações mal feitas pelo governo,
que dependendo do teor da comunicação, ora faz com que os juros futuros disparem, ora faz com que os juros futuros caiam. Eu acho que para um conservador é muito difícil conviver com tamanha volatilidade na carteira. Existe sim exceções, tá? Porque imaginando mesmo um perfil conservador que não vai precisar de parte do recurso por um bom período, 3, 4, 5 anos, aí sim colocar um pouquinho em renda fixa pré-inflação poderia ser interessante. Mas aqui o cenário base, esse posicionamento referencial, eu estou deixando zerado pré/inflação, estamos carregando em renda fixa pós. Multimercado, não estamos alocando em nada, em nenhum perfil. Multimercado é uma classe que tem sofrido muito e não tem entregue resultado nenhum, tá? Nos últimos 2 anos. Temos um pouquinho de dólar, né? Aí cerca de 10%. Esse dólar pode ser um fundo cambial ou pode ser até parte das ações, onde ele tem lá algumas ações que tem faturamento exclusivamente ou predominantemente em dólar, ou pode ser também uma BDR, uma ação americana através de um BDR comprado aqui no Brasil, tá? E ouro, né, por toda a instabilidade, por todas as incertezas futuras, eu acho que seria muito interessante ter um pouquinho também. Já nos perfis nos perfis intermediário e arrojado, nós reduzimos um pouco a renda fixa pós, né? E já colocamos um pouquinho de renda fixa pré ou renda fixa inflação, tá? Inclusive no arrojado chegamos aí a quase 20%. Renda variável também aumentamos um pouco, o que era 10% do conservador vai para 15% até 25% no arrojado. Multimercado, como eu disse, nada. Dólar também aumentamos um pouco no intermediário, tá? E reduzimos no arrojado, tá? Porque nós estamos substituindo por uma posição aí em alternativos, que poderia ser, por exemplo, o Bitcoin, tá? E um aumento em renda variável, onde também poderíamos ter aqui ações dos Estados Unidos. De forma que isso aqui, de novo, eu falo, é um referencial, mas como cada cliente é único, com os seus objetivos específicos, com os prazos de investimento para cada um desses objetivos também específicos e únicos, isso aqui, de novo, é apenas um referencial para que a gente possa usar como um mapa para preparar a carteira adequada para cada um, tá? É assim que funciona. Não existe aqui uma receita de bolo que serve para todo mundo de jeito nenhum. Por fim, tenho aqui uma tabela dos meus fundos preferidos, né? E esses fundos são praticamente todos eles pós-fixados, com exceção de um, que é o RX Elbrus Advisor, né? Que ele é indexado ele é pré-fixado e indexado à inflação também. Mas veja que existem muitas opções boas de fundos pós-fixados, onde nós temos muito menos incertezas. É claro, né? Existe um pouco aqui, alguns fundos aqui têm crédito privado também, então isso eleva um pouquinho o risco do fundo, se você for comparar com um fundo puramente atrelado ao CDI ou à Selic, mas ainda é um nível de risco médio para baixo, tá? Médio para baixo. E de forma que, se você for olhar aqui, nós conseguimos fundos aí com liquidez até boa de 5 dias ou 1 dia mesmo, como o Azequest e o Sul América, que estão rendendo aí. Isso aqui está classificado pelo percentual do CDI no ano de 2024. Você vai ver lá que você tem o Azequest pagando quase 125% do CDI ao longo desse ano. O Sul América Excellence, que tem prazo de 1 dia, 122%. Temos ali no topo um fundo de infraestrutura que nem imposto cobra, que é o RX Red, com liquidez de 32 dias, pagando em média esse ano 167,8% do CDI. Então tem muita coisa boa para a gente explorar em renda fixa pós, né, com diferentes vencimentos, diferentes características, que fazem com que seja interessante ter uma carteira predominantemente nesse produto, reduzindo o risco e garantindo uma rentabilidade interessante para a carteira como um todo. Já as outras categorias, como dólar, como ouro, basicamente você vai fazer isso através de fundos específicos cambiais ou específicos de ouro, tá? Você pode também, o dólar, como eu disse, comprar BDRs de ações americanas, tá? E mesmo a parte de renda variável de ações brasileiras, a gente acaba fazendo quando... Eu não gosto muito de usar fundos de ações que a maioria não está desempenhando bem. Eu prefiro escolher as ações que pagam bons dividendos, ter a liberdade de entrar e sair das ações na hora que eu quero, poder me mexer mais rápido com qualquer mudança de mercado, porque num fundo você vai ter que esperar 30 dias, né? Então a partir de renda variável, dólar,
ouro e alternativos, a gente não fica muito vinculado a essa tabela não. São outros instrumentos que a gente analisa caso a caso com cada um dos clientes. E é isso, pessoal. Como eu comecei esse vídeo, eu vou terminar. Apertem os cintos que vem turbulência, sejam pelos aspectos geopolíticos que estão esquentando muito, seja pela provável desaceleração mais abrupta da economia americana, o que vai fazer com que os ativos de risco sofram mais, tá? Seja por todas as incertezas e todos os cenários que podem vir a acontecer que farão com que ouro seja muito interessante de ter na carteira. Então, é um momento bastante, vamos dizer assim, desafiador, né? Mas que a gente tem que encarar. A gente tem que fazer a leitura de todos esses aspectos, tentar enxergar quais são os cenários mais prováveis de acontecer e tentar montar uma carteira que ela consiga passar por esses diferentes cenários sem sofrer muito, né? E preservando o valor. É isso que a gente... extraindo o valor, né? Por que não, né? Ganhar mais 10, 15, 20% com ouro, né? Ter, vamos dizer assim, a segurança de dinheiro em caixa remunerado em dólar, por que não, tá? Investindo, de repente, num treasury americano e assim. Vamos nos adequando às situações, mas, de novo, como eu falei agora há pouco, estudando caso a caso com cada um de vocês que tem necessidades e objetivos absolutamente diferentes, tá? É isso. Desejo a todos vocês aí um bom mês de agosto, que só está começando, mas promete, né? E em breve vamos conversar um pouco sobre a performance da carteira de cada um de vocês. Um grande abraço.